Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante, a respeito de sermos mais que vencedores. A Bíblia, em determinado ponto, ela nos chama de mais que vencedores e eu quero falar com você hoje a respeito desse assunto. Então você pegue a sua Bíblia e abra em Romanos, capítulo 8, versículos 35, 36 e 37. Esse é o texto base da nossa mensagem hoje. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero lembrar que no final nós teremos a participação do ICB Kids, sempre muito especial, um ministério que realmente funciona e tem abençoado as crianças da nossa igreja, tá bom? Então, papai e mamãe, por favor, juntem as crianças na sala, porque no final da nossa celebração nós teremos uma participação especial do ministério ICB Kids. Vamos lá, Romanos 8, 35, 36 e 37, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, fala conosco, Senhor. Toca o nosso coração, meu Deus, através do texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Fala conosco, Senhor. Toca as nossas vidas nesta noite. Que ao final, Senhor Jesus, ocorra algo transformador em nossa mente, que possa, no tempo oportuno, também produzir transformação na nossa maneira de ser e na nossa maneira de viver. Amém. Amém? Está aí, portanto, o texto de Romanos 8, verso 35, 36 e 37, em que o apóstolo Paulo ele escreve aos romanos a respeito de sermos mais que vencedores. Bom, a você que está me assistindo nesta noite, eu tenho a dizer o seguinte: a Bíblia ela é repleta de histórias de gente como a gente. E quando eu falo gente como a gente, é porque literalmente gente como a gente, pessoas imperfeitas, dotadas além das imperfeições também, que cometeram erros, que falharam, e o ser humano ele é assim, infelizmente após a queda do homem, a queda de Adão, após a entrada do pecado no mundo, né? Nós nos tornamos seres falhos e temos que conviver com isso ao longo de toda a nossa trajetória. Então a Bíblia ela é repleta de histórias de gente como a gente. E quando eu digo gente como a gente, eu estou falando de histórias de pessoas como eu e você que enfrentam situações difíceis e muitas vezes circunstâncias de dificuldades extremas. A Bíblia tem histórias de gente que venceu no ventre de um peixe, na cova dos leões, na prisão, que passou um tempo na fornalha de fogo ardente, né? E também que venceram exércitos inimigos e em meio à tempestade, por aí vai. Eu costumo dizer à nossa comunidade que a vida ela não é um mar de rosas. A vida, mas e a vida com Jesus? Menos ainda, né? Jesus ele deixa muito claro que no mundo nós teríamos aflições e isso tem a ver com todas as áreas da nossa vida. E nós temos que ser sensíveis ao texto bíblico para entender o que isto quer dizer. Então no mundo teremos aflições, teremos dificuldades, adversidades, enfrentaremos situações difíceis, como essa que nós estamos vivenciando atualmente, uma pandemia de um vírus novo, em pleno século XXI, ano 2020, estamos enfrentando um inimigo que a olho nu ele é invisível, né? Só o conhecemos por meio do microscópio e estamos tendo uma dificuldade enorme. Já estamos aí entrando no mês de maio, né? E ainda não temos, pelo menos não oficialmente, um remédio ou uma vacina que possa combater esse vírus. Então, nós enfrentamos dificuldades. Agora, o texto de Romanos 8, ele me chama muita atenção. Porque o apóstolo Paulo, ele começa esse texto, no versículo 35, fazendo uma indagação importante. Quem
nos separará de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, em meio à adversidade, em meio aos problemas, quem nos separará do amor de Cristo? Ele continua: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Essa é uma pergunta que não quer calar, uma vez que Cristo oferece a si próprio. Eu ia falar oferece o seu amor, mas Ele é amor, então Ele oferece a si próprio e entrega a si próprio como sacrifício, verte o seu sangue na cruz, prova o seu amor. A grande pergunta, a indagação é: quem poderá nos separar desse amor? 2 milênios se passaram dessa questão, desse questionamento de Paulo, e os obstáculos que ele coloca, né? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo isso permanece muito atual. Esses questionamentos permanecem muito atuais. Então eu quero conversar com você a respeito desses obstáculos e para depois no final falar que absolutamente nada, uma vez que você se entrega ao amor de Jesus, absolutamente nada pode separar você desse amor. Então veja, olha só, primeiramente o apóstolo Paulo ele fala sobre tribulação, ele fala sobre angústia, né? Muitas pessoas estão vivenciando esse momento atual de pandemia e estão angustiadas. O que é angústia? Angústia é o estado de inquietude, de ansiedade, de sofrimento e de tormento. Vou repetir, angústia é o estado de ansiedade, de inquietude, de sofrimento e de tormento. Então, quando nós abordamos esse assunto, é bem provável que nós estamos falando de todos os seres humanos. E por que todos os seres humanos? Porque em algum momento, ao menos uma vez na vida, nós estivemos angustiados. Angustiados por conta de crises nos relacionamentos. Quem nunca enfrentou uma crise em relacionamento? E quando eu falo relacionamento, expanda a sua mente. A vida ela é impossível sem nos relacionarmos com as pessoas. Ninguém é feliz sozinho. Então, quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando de amizades, nós estamos falando de pais e filhos, nós estamos falando de amigos, nós estamos falando de marido e mulher. Quem nunca enfrentou uma crise em algum relacionamento? E crise que eu digo de às vezes fazer você perder o sono, de você querer resolver, mas não conseguir resolver, ou de repente você entender que é importante resolver, mas não querer resolver porque você acha que tem razão. Todos nós já enfrentamos crises em relacionamentos e ficamos angustiados por isso. Quem nunca enfrentou uma enfermidade pessoalmente ou em família, né? O que eu quero dizer com isso? Quem nunca ficou doente ou nunca viu alguém em casa doente de uma doença que te tirou o sono, que te deixou angustiado, né? Então todos nós já enfrentamos isso, já passamos por momentos de angústia, de ansiedade, e às vezes eu falo, às vezes colocou um pé na doença do século, que é a depressão. Agora, a pergunta que eu faço a você: isso vai separar você do amor de Cristo? A angústia, a ansiedade, o sofrimento pode separar você do amor de Cristo? Segundo o apóstolo Paulo, e eu concordo com ele, e se tornou um texto bíblico, não. A angústia, o sofrimento, a ansiedade, isso não tem poder para separar você do amor de Cristo. Cristo te ama. Você é angustiado ou não, ansioso ou não, Jesus ama você. Ele também fala sobre perseguições. Será que as perseguições podem nos separar do amor de Cristo? Os apóstolos, eles foram muito perseguidos por conta do Evangelho. Se você acompanha aí o Novo Testamento e vê como se desenrolou a história dos apóstolos, você vê que eles foram perseguidos por conta do Evangelho. E a grande maioria deles, se não a sua totalidade, mortos em razão do Evangelho. Alguns crucificados de cabeça para baixo, outros decapitados, esquartejados, alguns mortos na política de pão e circo de Roma, e por aí vai. Todos eles foram perseguidos. E não se enganem, aquele que vive o Evangelho de fato, na sua plenitude, também
é perseguido. Isso significa o quê? Que nós também sofreremos perseguições. Por conta do Evangelho, pode ser que pessoas façam piadas a seu respeito, né? Por conta do Evangelho, pode ser que você deixe de abraçar um emprego ou até mesmo um negócio por conta do conflito entre o Evangelho e quem te persegue, né? Infelizmente, volto a dizer, em pleno século XXI, as pessoas ainda são medidas também por conta de sua religião. Prega-se muito e fala-se muito sobre igualdade racial, igualdade religiosa, mas ainda nós vivemos numa sociedade racista, né? E uma sociedade que mede as pessoas também por conta de sua religião. Então, pode ser até mesmo que a sua família não compreenda o seu envolvimento com o Evangelho e a igreja te persiga por isso. Ainda existem situações assim nos dias atuais. O pai e a mãe que não gostam que o filho vai para a igreja, ou vice-versa, o filho que não aceita o fato de os pais irem para a igreja ou servirem a Jesus. Na verdade, a gente fala irem para a igreja a grosso modo, né? Porque a grande ideia que é confrontada aqui é o servir Jesus, é o andar com Jesus, é o viver com Jesus. Então, nós sofreremos perseguições por conta do Evangelho. E a pergunta que fica é: isso vai separar você do amor de Cristo? As perseguições vão separar você do amor de Jesus? E a resposta é não. Nem angústia, nem as perseguições podem nos separar do amor de Jesus. Continuando, o apóstolo Paulo ainda fala a respeito da fome. Nós podemos também entender isso de forma muito abrangente, até porque a miséria é uma realidade para milhões de pessoas no mundo, inclusive de brasileiros. E com essa pandemia, com a situação que nós vivenciamos, né, o medo de muitos, o receio de muitos é que a fome, isso aumente, inclusive no nosso país. Agora, talvez essa não seja a realidade sua que está me assistindo nesta noite. E mesmo que essa não seja a nossa realidade, é bem provável que todos em nossa comunidade já tenham enfrentado sérios desafios com relação às finanças, por exemplo, né? A dificuldade em pagar o aluguel, a dificuldade em pagar a prestação de carro, a inesperada perda do emprego e a consequente falta de dinheiro por conta da perda de emprego, né? E as pessoas, quando isso acontece, elas começam a se questionar, poxa vida, será que eu estou servindo a Deus mesmo? Se estou servindo a Deus, será que eu estou servindo ao Deus correto? Será que Deus não me ama mais? Será que Jesus não me ama mais? Entendo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos confundir alhos com bugalhos. No mundo nós teremos aflições, esse é o texto bíblico. E nós precisamos entender qual é a forma a forma bíblica de nós vencermos essas aflições, porque a grande realidade é que a fome, a falta de dinheiro, os problemas financeiros, isso não pode nos separar do amor de Cristo. Jesus te ama, quer você tenha dinheiro ou não. Jesus te ama, quer você tenha uma casa própria ou não. Ele simplesmente ama. E a fome, a falta de dinheiro não pode nos separar do amor de Cristo. E eu continuo, ele fala várias situações de adversidade e ele inclui aqui o perigo, né? Em vários países do mundo, por exemplo, confessar a fé em Cristo é algo muito perigoso. Perigoso no sentido da aflição da alma mesmo, da questão física, né? No Brasil, que é o país em que vivemos, isso já não é tão arriscado. Mas nós vivemos cercados de outros perigos e ameaças físicas, por exemplo, né? Eu conheço o caso de um homem, né, envolvido com as questões religiosas, homem de igreja, e eu vou parar por aqui, né, nesses exemplos, mas que quebrou o nariz da mulher com um murro, né? E costumava, no momento de raiva, cortar o cabelo da filha com uma faca. Então veja, às vezes o perigo ele está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos e que às vezes do que nós podemos perceber.
E o que dizer dos assaltos em plena luz do dia, né? O que dizer das mutações em vírus, das novas doenças, né? Como é o caso que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Então os perigos, eles podem vir de todos os lados. Agora, isso pode nos separar do amor de Cristo? O fato de você enfrentar situações assim podem nos separar do amor de Cristo? Não pode. Nada, absolutamente nada, nem mesmo os perigos, a angústia, as perseguições, a fome, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Então vamos voltar à pergunta, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? E o próprio apóstolo Paulo, ele responde esse questionamento. Ele diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus quando nós estamos em Cristo. Veja que a chave de tudo isso sempre foi Cristo Jesus. Vamos entender a graça de Deus de uma forma muito responsável. Deus verteu o seu sangue enquanto humano na cruz para salvar o pecador e para trazê-lo para um momento de graça, para um momento de liberdade. Liberdade de quê? Da libertação de uma vida de pecado, de uma vida que o levava para a morte, o trazendo agora para uma vida que o leva à vida eterna. Então, Paulo está dizendo: nada pode separar-nos do amor de Deus quando nós estamos em Cristo. Por que em Cristo? Porque fora de Cristo nós somos apenas seres humanos. E o que é o ser humano? Olhe para mim, o que é o ser humano? O ser humano é pó, que um dia vai voltar para o pó. Agora, em Cristo, quando nós estamos em Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha só, Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos faz mais que vencedores? Aquele que nos amou, por meio de Cristo, por meio do Pai, aquele a quem nos amou. Em todos esses obstáculos e desafios somos mais que vencedores. Entenda que a garantia de triunfo não está em nosso próprio poder, mas no poder de Cristo. Quem nos faz mais que vencedores não somos nós mesmos, o nosso próprio poder, a nossa própria força humana, mas Cristo, o poder de Cristo Jesus. E quando falamos de mais que vencedores, estamos falando de vitórias extraordinárias. Estamos falando de viver acima da mediocridade. Estamos falando do poder sobrenatural de Deus manifesto em nossas vidas. Estamos falando do poder de Deus liberado em nós, sobre nós. E quando Deus se manifesta, quando o poder dele é liberado, coisas extraordinárias, sobrenaturais, sobre-humanas acontecem. E nós vemos muitos textos bíblicos que podem exemplificar isso. Eu gosto muito de falar sobre Israel diante do Mar Vermelho, quando o poder de Deus manifesto, a operação do milagre da abertura do mar para o povo passar. Nós poderíamos falar também de Gideão e os midianitas. Gideão que venceu com poucos homens uma batalha. Então assim somos nós em Cristo, super vitoriosos. Assim somos nós em Cristo, mais que vencedores. Mas entenda isso de uma maneira muito espiritual, querido. Ser mais que vencedor é poder andar com Jesus e servi-lo. E quando a gente fala em mais que vencedor, a gente pensa em mega vitória, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo outro. Aqui você terá aquilo que Deus te deu capacidade para ter, e você pegou essa capacidade, colocou em prática e se empenhou e se lutou e conquistou. Mas quando nós falamos de mais que vencedores,
nós estamos falando que nós estamos em Cristo, nós somos co-herdeiros de Cristo, e em Cristo, queridos, que é o que realmente importa nessa vida, nós vamos servindo a Ele, andando com Ele, gerando frutos, né, para Ele e contribuindo para que o reino dele cresça. Ser mais que vencedor é entender que em Cristo Jesus nós andamos com Ele e produzimos para o reino dele. O super vitorioso nesta vida, o mais que vencedor nesta vida, é aquele que produz os frutos esperados por Jesus. Então, embora as dificuldades e tribulações sejam peças importantes de nossa jornada, Jesus não nos chamou para uma vida de fracasso e de derrota. Paulo não nos chama de mais que perdedores, mais que fracassados, mais que derrotados ou mais que experientes. Paulo nos chama de mais que vencedores. A vida proposta por Jesus é uma vida de renúncia, é uma vida em que nós colocamos o nosso irmão como prioridade e tudo isso traduz uma vida de vitória. Ser vitorioso na ótica bíblica é aquela pessoa que tem muita capacidade de doar, muita capacidade de abençoar. Então, olha só, mesmo aprendendo mais com fracassos e derrotas do que com as vitórias, se existe um plano de Deus para o homem na terra, e existe, trata-se de um plano que nos transforma em mais que vencedores. Os mais que vencedores são aqueles que aprenderam que as circunstâncias são instrumento de aprimoramento. As dificuldades, as aflições, os problemas são instrumento de aprimoramento em nossas vidas. E que, na verdade, absolutamente nada pode nos separar do amor de Jesus. Então entenda isso. Ser mais que vencedor é ser totalmente envolvido com o amor de Cristo. Porque uma vez que Ele te ofereceu esse amor e você aceitou esse amor, absolutamente nada pode separar você desse amor, que é o amor de Jesus. Então eu concluo, não desista. Mesmo com as dificuldades, mesmo que os problemas atuais estejam sendo grandes demais para você, se você entregou a sua vida a Cristo, pelo poder de Deus, de Cristo, do sangue dele vertido na cruz, você é mais que vencedor. Confie nesta palavra, confie no que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, porque o que ele escreveu aos Romanos vale para todos nós também. Absolutamente nada pode nos separar desse amor poderoso e maravilhoso que é o amor de Deus que nós conquistamos por meio de Cristo Jesus. Guarde isso no seu coração. A sua vida neste momento, como para muitos no Brasil e no mundo, não deve estar fácil. Eu tenho essa percepção de que a vida não está fácil. As notícias, quando chegam, são notícias que incomodam, são notícias que assustam. Mas entenda, você não tacou pedra na cruz, o que está acontecendo é para nos despertar para a fé, nos despertar também como igreja, porque quando tudo isso passar, eu tenho no meu coração a certeza de que a igreja no Brasil, a igreja de verdade no Brasil, ela vai estar ainda mais firme, mais forte, e eu confio que a nossa comunidade faz parte desta igreja chamada por Deus para poder mudar o mundo, mudar essa geração. Então, confie no Senhor, que tudo isso que está acontecendo, e mesmo a angústia, a fome, os perigos, a espada ou a pandemia, absolutamente nada disso pode nos separar do amor de Cristo. E é esse amor que nos faz mais que vencedores. Vamos orar?